núcleo das células eucarióticas animais, sua principal função é garantir a produção normal de ribossomos, organelas envolvidas na síntese de proteínas celulares. Além da estrutura escrita, o núcleo também é formado pelo nucleoplasma, também conhecido como linfóide nuclear, o que é uma solução aquosa que infiltra o núcleo e a cromatina. Sobre a estrutura da célula animal, ela é formada por três partes nomeadas de membrana plasmática, citoplasma e núcleo. A membrana plasmática é uma camada fina que envolta a célula e é formada por proteínas. O citoplasma ele ajuda na manutenção da vida da célula e na respiração celular. As organelas membranosas são pequenos órgãos que realizam funções diferentes, como respirar, digerir, entre outras. Vou citar aqui algumas delas que são a mitocôndria, que possui material genético próprio e é responsável pela respiração e pela energia, os ribossomos, que formam a proteína dentro do citoplasma da célula, o complexo de Golgi, que tem como função a modificação, armazenamento e exportação das proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático, os lisossomos, que são produzidos no complexo de Golgi e realizam a digestão celular, o retículo endoplasmático liso, que é responsável pela produção de lipídios e de esteroides que começaram a formar a membrana plasmática, e também o retículo endoplasmático rugoso, que é composto por ribossomos e realiza a síntese proteica. O perissoxomo realiza a oxidação de ácidos graxos, gerando a desintoxicação das células. Os centríolos fazem a divisão celular e produzem cílios e flagelos, que são necessários para a movimentação do espermatozoide. Os vacuolos, que são as organelas responsáveis pela reserva de energia e o armazenamento de substâncias, e o citoesqueleto, que auxilia na formação e sustentação das células. Células eucariontes são aquelas em que o material genético se encontra rodeado por uma membrana, que o individualiza do citoplasma celular. Diferente das células procariontes, aquelas encontradas em seres extremamente simples como as bactérias, nas quais o material genético se encontra disperso no citoplasma. Uma célula eucarionte é formada por três partes fundamentais: a membrana celular, o citoplasma, onde estão mergulhadas as organelas, e o núcleo, que contém o material genético. O núcleo tem envoltório nuclear, que também é chamado de carioteca. Tem o nucleoplasma, a cromatina e o nucleolo dentro do próprio núcleo. O envoltório nuclear é composto de duas membranas de bicamada de fosfolipídios. Nelas tem poros nucleares, que são compostos por complexos de proteínas, que controlam a entrada e a saída de substâncias no núcleo. Célula animal eucariótica. E assim, ela é constituída basicamente de membrana celular, citoplasma e núcleo. Já as células eucarióticas contêm um núcleo e algumas de suas organelas envolvidas por membrana. O nome eucariota também diz algo sobre sua estrutura. Eu significa verdadeiro e cari significa núcleo. Ou seja, a palavra eucariota significa núcleo verdadeiro. As células eucarióticas são maiores e muito mais complexas do que as células procarióticas.